Bem, eu queria orar com vocês rapidinho, enquanto o pessoal vai se organizando aí. Dá uma respirada aí bem fundo, feche seus olhos. A palavra de hoje ela é muito simples, mas não significa que ela é pouco poderosa. Ela é simples, mas não significa que ela vai ter pouca eficácia. Porque a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa noite, o último na real desse ano, Pai. E ao olhar para trás, nós vemos o quanto o Senhor fez por nós. Nós podemos chegar até aqui, Deus, nessa noite, e declarar, Ebenezer, Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quanto o Senhor fez, quanto o Senhor levantou, Pai. Quanto o Senhor fez por nós, Pai. Nosso coração, Senhor, transborda de gratidão, Pai, por Ti, Jesus. Por tudo que o Senhor fez no nosso meio, Pai. E o nosso desejo, Deus, é ir ainda além, Pai. Pai, é dar um passo de mais profundidade no Senhor, Deus. Nos ajuda nessa noite, Pai, a entender um pouquinho mais o Teu propósito para nós, Senhor. Nós queremos, Pai, sair daqui diferentes, Deus. Nós não queremos, Pai, sair daqui iguais como chegamos, Deus, mas queremos sair diferentes, Deus. Ajuda-nos, Deus, na aplicação simples da Tua palavra. Deus, naquilo que a Tua palavra tem, Deus, de mais profundo a realizar nos nossos corações, na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou pedir ajuda do pessoal da mídia lá, para colocar uma luz mais baixinha. Eu queria projetar alguns slides lá com o Bruno. Quem viu uma notícia, essa notícia aqui, ó. Que essa semana o planeta Terra atingiu um número de 8 bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Essa foi na quinta-feira. Nós atingimos essa marca. E o bebê, de número 8 bilhões, nasceu na Guatemala, ali perto da Guatemala, aqui na América do Sul. Então, está com a gente aqui, esse bebê de número 8 bilhões. E o Senhor me fez refletir sobre esse número, pode pular lá, Bruno, sobre como está o mundo em que nós vivemos. Como estão as pessoas... Vocês estão conseguindo enxergar lá, apesar do nosso muro natalístico aqui? Então, né? Tá bom. Eu queria trazer alguns dados para nós aqui. Daquele número de 8 bilhões de pessoas, queridos, 824 milhões de pessoas ainda são afetadas pela fome. Esse foi um levantamento internacional da ONU, feito nesse ano, 2022, tá? Temos mais alguns dados para debater ali. 284 milhões de pessoas já usaram algum tipo de droga até 2020. Tá? Esse é um número bem alto. Tá? Mais devagar lá, Bruno. 1 bilhão de crianças são vítimas de violência todos os anos, de acordo com o relatório das Nações Unidas. 1 bilhão de crianças são vítimas de algum tipo de violência psicológica, física ou sexual. Daquele número que nós vimos ali. Pode passar lá, amigo. 750 milhões de jovens e adultos não sabem ler ou escrever ainda. Alguns desse número aqui são chamados de analfabetos funcionais. Que não escrevem nem leem, mas apesar disso conseguem desempenhar algumas atividades. Pode seguir lá, amigo. Só nesse período de guerra entre Ucrânia e Rússia, nós tivemos mais de 250 mil mortos na guerra. De acordo com o Estado-Major dos Estados Unidos. É a patente mais alta da Corporação Militar dos Estados Unidos. Tá? Esse número foi divulgado também recentemente. 6,61 milhões de pessoas morreram por conta da pandemia de Covid que aconteceu agora, nos últimos 2 anos, né? Estamos aí ainda com alguns números, algumas médias diárias aí. Pode passar lá. Os problemas são mundiais. Nós temos problemas no nosso país, são nacionais, são comunitários e são pessoais. Quem aqui passa por problema também? Então, tá bom. O Eric e a Nath não passam, né? Casaram agora, não sei se passam. Estão felizes da vida.
Porém, gente, a palavra, ela nos dá uma resposta. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela tem uma resposta para um cenário que foi definido quinta-feira, de um número de 8 bilhões. Pode passar lá, amigo. Romanos 12, 2, que é o texto base pelo qual a gente vai conversar hoje aqui, diz o seguinte: não sejam conformados com este mundo, mas sejam pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava lendo esse texto e, não sei se já passou por isso, quando você lê muitas vezes o mesmo texto, ele acaba se tornando um texto comum para você, mas existe um momento em que o Espírito Santo te chama a atenção naquele texto, ele te revela algo que você ainda não tinha parado para pensar. E aconteceu comigo quando eu li esse texto aqui. A palavra nos convida a olhar ao nosso redor, naqueles cenários que a gente viu ali, aqueles problemas que o mundo tem. E o que a palavra nos diz? Não sejam conformados com esse cenário. O que significa isso, queridos? Pode passar lá, amigo. A solução de problemas externos começa no nosso interior. O que Paulo está dizendo ali? Qual seria o comum daquela continuação daquela frase que Paulo está falando? Não sejam conformados com esse mundo, mas vão ao mundo e transformem o mundo. Não sejam conformados com o mundo, mas façam algo sobre o mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Não sejam conformados com o mundo. Se vocês estão conformados com o mundo, parem e olhem para dentro. A Bia, ela pediu o tema da palavra e eu falei, Bia, coloca lá, os revolucionários. Por quê? Porque normalmente nós temos o ímpeto de querer transformar o outro. Nós temos o ímpeto de querer transformar o próximo, de querer transformar uma situação. Mas o que Paulo está dizendo? Não sejam conformados com esse mundo. Mas não transformem o mundo, transformem a mente. Não sejam conformados com o que está acontecendo no mundo. A palavra original do grego ali, para essa palavra, é não sejam amoldados. Seria a tradução mais fiel ao original daquela palavra. Que realmente tem sentido de molde. Não entrem no molde deste mundo. Não achem isso comum. Não achem tudo isso normal. Mas não façam algo para mudar o externo. Façam algo para mudar o interno. Existe uma luta muito maior para que a gente possa entender o que acontece quando o Espírito Santo renova a nossa mente. Qual é o poder transformador do Espírito Santo quando ele age na nossa mente? Põe a mão na tua cabeça aí, sim. Fala assim comigo. A solução de problemas externos começa no nosso interior, através da renovação da nossa mente.